Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais nada, eu quero dar dois recados. O ar-condicionado está ligado, então vocês podem escutar o ruído. E o James está aqui brincando, então se vocês escutarem algum barulhinho aí, é ele. Outra coisa, eu já estava percebendo que o som dos vídeos estava meio baixo. E aí eu peguei umas dicas com uma colega que tem canal do YouTube, também grava pelo celular. E eu vou tentar melhorar isso na edição. E tô usando esse fone aqui. Vocês que assistem os vídeos aqui, por favor, me digam se existe alguma diferença usando o fone ou não. Porque é muito desconfortável usar. Então eu só vou usar se tiver uma grande diferença aí no áudio, tá bom? E muito obrigada pelas sugestões de quem mandou, dizendo que o áudio poderia melhorar. Eu estou sempre aberta a esse tipo de sugestão, crítica construtiva, enfim, vocês podem me mandar direct ou deixar aqui nos comentários, tá bom? E hoje nós vamos falar de fichas. Eu acho que esse é um dos vídeos mais pedidos aqui, talvez esse e o da OAB, que eu ainda vou fazer. E por quê? Porque eu não vejo muitas pessoas que estudam para concurso falando de fichas. Eu até pesquisei um pouco sobre isso. Eu vi que muitas pessoas que estudam para o vestibular usam fichas. E eu vim compartilhar com vocês quais são os motivos que me fizeram optar por esse tipo de resumo, né? Porque existem vários tipos de resumo. Você pode fazer no computador, escolhendo um estilo mais de texto corrido, de tópicos. Você pode fazer à mão, num caderno, num fichário, numa folha solta. Eu optei pelas fichas. Então vamos começar. Queria começar mostrando para vocês o meu porta-fichas. Ele é de acrílico e eu mandei fazer aqui na minha cidade. Eu achei bem caro, saiu por volta de 50 ou 60 reais. Tem um destaque no meu Instagram, caso você tenha uma curiosidade de saber especificamente sobre ele. É o destaque porta-fichas. E aí as divisórias eu fiz com a própria ficha, colocando essa etiqueta aqui. Eu esqueci a marca agora, mas é uma etiqueta bem famosinha que você coloca o papel dentro, então é bom caso você mude de ideia, queira colocar outra disciplina, é só tirar esse papel e colocar outro. Então ficou assim. E aí eu deixo aqui em cima da minha bancada mesmo, porque eu sempre estou usando. Vou começar o vídeo contando como que surgiu isso. Então, eu fui para Calunga pela primeira vez na vida em 2016 e era uma papelaria que eu sempre vi as meninas que eu seguia indo, então me empolguei bastante. E uma das coisas que eu queria comprar eram as fichas. Se eu não me engano, eu comprei 3 pacotes de ficha, eu acho. Comprei desse tamanho e do outro. Esse tamanho é o 5x8. A marca não tem mais porque eu joguei a embalagem fora, mas tem no meu destaque. Eu escolhi essa marca porque a linha é preta e não tem nada escrito. Tem muita marca que tem o nome da marca aqui escrito e como vocês vão ver, eu não gosto de nada escrito porque eu gosto de aproveitar todos os espaços da ficha. Mentira, eu fui para Brasília em 2017, só um parênteses. E aí eu comecei a fazer como teste quando eu tava pensando em como eu ia me organizar no curso de magistratura do CP-IURI. Porque eles dão um PDF muito completo e eu queria uma forma de revisão que eu não precisasse reler o PDF nem reassistir a aula, até porque a duração do curso é por um tempo limitado. Então eu comecei a testar as fichas e eu me apaixonei. O principal ponto que me fez gostar das fichas em detrimento aos outros tipos de resumo foi o fato de que na ficha eu não preciso fazer um resumo orgânico, que é sistemático, seguindo tema por tema. Porque se você pega um caderno para fazer o resumo de algum material, seja aula em PDF, livro, algum tipo de resumo, né? Porque como o próprio nome diz, é um resumo, é muito comum que a gente siga os capítulos, mesmo que a gente escreva um pouquinho, pelo menos uma introdução a gente tem que ter, porque senão fica uma coisa muito solta. E com as fichas eu não senti isso. É claro que você pode fazer o mesmo esquema que eu faço com as fichas, com outro tipo de material, mas eu achei que ficava mais fácil. Por quê? Porque eu já tinha estudado para concurso antes, então algumas disciplinas eu já tinha uma noção, principalmente constitucional e administrativo. E aí eu não queria
ter que fazer um resumo de todos os tópicos de constitucional, porque eu não sentia necessidade. Eu queria fazer daqueles tópicos que eu sentia mais necessidade de estar revisando, ou porque era muito complexo, ou porque eu não tinha tido tanto contato, etc. E eu queria que fosse uma coisa mais permanente, porque eu já tinha testado esses dois outros tipos de resumo, que é caderno, quando eu fazia cursinho presencial, fichário eu usava na faculdade, e quando eu tinha videoaula, eu assistia fazendo resumo manuscrito numa folha A4, normal, sem linha, porque eu gosto de escrever sem linha. E aí eu queria testar esse outro método. Nessa época também, eu já tinha testado mapas mentais, que eu sei que é o método mais recomendado pelos coaches e pelos especialistas, porque realmente é bem dinâmico. Só que eu não sei se pelo fato de eu ter me acostumado desde criança a fazer resumo, eu não tive muita facilidade, eu não me forcei a fazer uma coisa que não estava vendo resultado. E aí eu comecei pelas fichas. Então foi isso. A maior vantagem da ficha para mim é essa. Eu não preciso abordar todos os tópicos na ficha. Vou mostrar para vocês. Eu vou pegar aqui as fichas de constitucional. Aqui, a quantidade. Aqui, as fichas de constitucional. E aí eu vou mostrar como é a apostila de constitucional do curso do CP-IURES. Eu não sei quantas páginas tem, porque cada PDF que começava da página 1, mas é bem grosso. Tem uma parte aqui que eu esqueci de encadernar e eu botei aqui dentro. E aí eu plastifiquei a capa, coloquei meu nome e ficou assim. E aí como é que eu fazia? Sempre que eu assistia a aula sem ler o PDF. Eu colocava o dia que eu assistia a aula. Então vocês podem ver aqui, ó, 26/1/2018. A primeira revisão, eu relia o PDF assim. Na aula, eu já ia fazendo alguns poucos grifos, como vocês podem ver aqui, ó. Alguns poucos grifos. Normalmente eu grifava os títulos e os subtítulos para ir acompanhando a aula direitinho. Mas realmente, no caso do CP-IURES, era uma transcrição da aula. Não era uma aula feita por outro professor, então não ficava uma coisa desconexa. Eu conseguia acompanhar direitinho. E aí eu fazia a revisão lendo o PDF pela primeira vez, fazendo mais grifos, mais anotações. E a partir desses grifos, eu observaria quais tópicos eu precisaria tirar para fazer uma ficha. Vou dar um exemplo para vocês. Essa aula 1 aborda objeto e conteúdo do direito constitucional, Constituição, noções iniciais, objeto e evolução, classificação das constituições, Constituições do Brasil, classificação e estrutura da CF 88 e entrada em vigor de uma nova Constituição. Todos esses tópicos eram abordados na aula 1. E desses tópicos eu fiz fichas sobre classificação das constituições. Vou mostrar para vocês frente e verso. Eu fiz 2 fichas sobre isso, porque é bastante classificação e era uma coisa que eu estava errando nas questões, eu confundia qual era o critério. Às vezes eu sabia qual era a classificação da Constituição de 88, mas não sabia de qual critério que se encaixava. Enfim, também coloquei, fiz uma ficha sobre a CF 88, quais são as características dela, quais são as partes. Olha, eu botei essa classificação do José da Silva também, que é elementos da Constituição, e fiz uma ficha sobre uma nova Constituição. Então, todos aqueles tópicos, objeto e conteúdo do direito constitucional, Constituição, noções iniciais, objeto e evolução, eu não fiz. E é essa liberdade que eu sinto. Além do que é facilidade de encontrar esse material, ele não fica dentro de um armário, dentro de um caderno, que eu tenho que folhear 1000 páginas até achar. Fica bem fácil aqui, é só procurar pelos títulos e ver se eu tenho uma ficha sobre isso. Inclusive, quando eu estou utilizando outro material de constitucional, a exemplo do livro do Pedro Lenza, que eu li agora, eu lembrava assim vagamente se tinha feito uma ficha sobre isso ou não, e aí eu ia dar uma olhada e estava tudo bem fácil ali.
E aí eu decidia se precisava ou não fazer uma ficha, se tinha, se não tinha, e caso tinha um tópico que não estava nessa aula e tinha no livro do Pedro Lenza, eu fazia uma ficha e encaixava dentro. Se eu tivesse feito um resumo corrido, como é que eu incluía essa informação nova, sabe? Eu acho que fica bem mais difícil. Você tem que fazer meio que uma manobra. Eu acho que com o fichário é mais fácil. Mas se também estava corrido, como é que você ia colocar dentro de um capítulo, sabe? Você ia colocar uma folha do nada, ou então você ia fazer uma menção para uma folha à parte. Eu não sei. Então, foi assim que eu fiz na época do CP Iuris. E aí, além dessa ficha inicial, que é feita a partir da aula que eu assisti, quando eu resolvia questões, quando eu fazia leitura de informativos, eu sempre tentava incluir essa informação que eu achava que deveria estar na ficha, mas não estava. Aqui, ó. Tipo assim. E aí, a ideia era reler as fichas e cronometrar o tempo necessário que eu gastaria para reler as fichas. Nesse tempo, eu teria uma noção de como me planejar numa revisão de véspera. Então, por exemplo, eu gastaria 3h30 para reler todas as fichas de direito constitucional. Eu acho que na época foi mais ou menos isso. E aí eu poderia prever que eu gastaria 3h30 numa véspera, tipo 15 dias antes da prova, e eu encaixaria essa atividade nos dias certinho, porque às vezes uma das maiores dificuldades que as pessoas têm de se planejar é não ter noção do quanto tempo elas gastam para cada tarefa. Então, essa era a minha ideia. Eu também não queria ter muitos materiais espalhados, eu queria ter esse aqui de consulta, que era o PDF já lido, e as fichas como material de revisão. Quem assistiu o último vídeo do canal viu qual a importância de um material de revisão bem feito, né? Principalmente quando você vai recomeçar a estudar, você ter aquilo ali pronto é muito mais fácil para ter uma noção de onde você parou, de onde você precisa recomeçar e não ter toda vez que começar do início da disciplina. Além disso, eu observei que quando a gente tem um espaço limitado, né, para escrever, a gente consegue ser bem mais sucinto. Quanto mais espaço a gente tem, se a gente tem muitas folhas disponíveis, a gente vai escrevendo e vai escrevendo até cansar. E acaba que o resumo vira uma reescrita do material. E essa não é a intenção, ele tem que ser realmente um resumo. E o resumo é muito particular porque o que é importante para mim, o que eu tenho dificuldade, o que eu sei, o que eu não sei é diferente de outra pessoa. Os tópicos que eu abordei aqui nas minhas fichas de constitucional podem ser completamente diferentes dos tópicos que outra pessoa poderia fazer e utilizando o mesmo material. Então, eu acho que isso, né, o fato de ter um espaço limitado, também faz a gente ser bem mais conciso, o que é interessante na hora de uma revisão. Além do mais, quando eu estava fazendo o filtro das questões no QConcurso, que é a plataforma de questões que eu utilizo desde quando eu comecei a estudar, eu colocaria lá, classificação da Constituição. Hoje eu vou fazer 5 questões de classificação da Constituição, porque é um assunto que eu estou tendo dificuldade, por exemplo. Às vezes, a questão escreveu a mesma coisa que o material está escrito, só que de uma forma diferente. Então, você tendo acesso a esse material aqui, pegando logo aqui, ó, classificação das constituições, você vai conseguir inserir qualquer tipo de anotação, em post-it, em folhinha. E às vezes, se você colar um post-it com observação, quando você for reler, você fala, não, peraí, essa daqui eu sei. Então, você pode só retirar essa informação. Muitas vezes aconteceu de eu estudar um assunto e não achar que ele era denso o suficiente para produzir uma ficha. Às vezes o assunto é muito focado na lei. Isso acontece muito com empresarial e civil. E às vezes eu pegava aquele assunto e não fazia ficha. Eu fazia só anotações no vadimécum, puxando uma setinha, dizendo qual era a teoria, e relia aqueles artigos várias vezes. E aí eu gostei tanto que quando a minha amiga viajou, eu pedi para ela trazer mais. Eu acho que aqui tá o suficiente, eu não sei se eu vou precisar fazer mais, né?
Espero que eu passe no meu concurso fim antes de precisar fazer mais fichas do que essas aqui. Eu tenho essa quantidade de fichas sobrando no momento, que é bastante. E agora eu vou contar pra vocês quais foram os aspectos mais técnicos, né, mais físicos, que me fizeram gostar tanto das fichas. Eu tenho uma mão pesada na hora de escrever, então tudo que eu escrevo marca no outro lado aquele relevozinho. E isso não acontece com as fichas. Gente, nossa, é muito diferente você escrever no papel assim. Eu acho que a gramatura da ficha é maior do que 100. E eu posso usar qualquer tipo de marcador também que não passa. Acho que só o marcador, aquele da Bic, que é pra você fazer o desenho, ele passa. Mas todos os outros que eu usei ainda não passaram. Stabilo, Bic, até quando eles estão muito novos, eu passo por cima, posso passar 2 vezes que não vai pro outro lado. Aqui, ó, pra vocês, vou dar esse exemplo aqui, ó. Essa cor aqui é bem forte. E até que fica uma sombra agora por causa da luz. Mas se você colocar aqui em cima da mesa, não fica. E aí, eu acho isso muito bom. Eu sei que às vezes pode parecer besteira, mas pra quem tá estudando, faz uma diferença bem grande esse conforto na hora de ler e na hora de escrever também. Para um resumo ser eficiente, ele não precisa ser lindo, maravilhoso, até porque vocês podem ver, eu não faço nada demais, eu não faço lettering. Os meus títulos eu escrevo todos com a Stabilo, essa daqui. Eu escrevo todos com essa daqui para ficar uma coisa mais limpa. E eu escolho uma cor para abordar no meu resumo, né? Eu faço às vezes verdinho, aí eu tento seguir a cor do post-it. Só, eu uso uma caneta preta normal e é isso. Mas olha como fica agradável de você olhar, né? Às vezes eu vejo algumas pessoas fazendo chacota com as pessoas que têm essa preocupação com a estética do resumo, mas só quem revisa os próprios resumos e vê e encara a frustração de não saber o que está escrito ou não entender como aquela informação, o que ela está fazendo ali, sabe como é frustrante. Então eu acho que manter um resumo bonito numa ficha, às vezes é até mais fácil do que numa folha de caderno normal, justamente pelo fato da gramatura da folha ser assim. E aí, organizando desse jeito, fica assim bem bonitinho em cima da mesa, não ocupa muito espaço. Eu acho que caderno às vezes é difícil de armazenar, né? Vocês podem ver que eu não tenho caderno aqui em casa. Os cadernos que eu tenho são aqueles brochura que eu faço os resumos pontuais, tipo de caderno, o caderno de português, que eu posso abordar no próximo vídeo, se vocês quiserem. Eu fiz esse caderno esse ano baseado nas aulas da Flávia Rita. E aí eu posso dar minha opinião também sobre o curso, deixa aqui nos comentários. E aí eu vou mostrar pra vocês mais um exemplo que é mais recente, né? Eu não consegui completar as fichas de todas as disciplinas abordadas no curso do CP Iuris, mas eu fiz bastante, como vocês podem ver. E aí, quando eu me deparei com matérias novas, né, que são as matérias do Senado, a primeira coisa que eu fiz depois que eu pesquisei um pouco sobre o curso e decidi que estudar para ele foi colocar na Juspodium Senado. E aí esses 2 livros apareceram. Eu acho que era até um combo. E aí eu já terminei de ler todos eles. E eu li do mesmo jeito que eu utilizava as aulas do CP Iuris. Eu usava esse marcador amarelo normal e um rosa para destacar as partes mais importantes. Eu também circulava de vermelho aqui números e etc. Porque nessa disciplina tem bastante informação relativa a número, fração, quórum. E aí era assim, e aí eu colocava a data. E quando eu ia fazer a revisão dos grifos, eu não tinha uma periodicidade certa, mas eu tentava manter na mesma semana que eu tinha lido, eu tentava reler os grifos, né? Na primeira leitura eu já fazia os grifos. Eu não estava acompanhando nenhum curso ainda, quando eu li esses materiais. E aí quando eu ia fazer minha revisão, eu tentava observar qual era daqueles assuntos que eu queria fazer uma ficha, e foi assim que eu fiz. Então agora eu vou mostrar para vocês as fichas de regimento interno, regimento comum e processo legislativo. Olha o calhamaço.
O que aconteceu com essas disciplinas, né? Tirando o processo legislativo, que eu já tinha uma noção, porque está inserido em direito constitucional, eram matérias muito novas para mim. Então, tudo é muito importante, principalmente porque regimentos internos são muito detalhados. E como essa é a disciplina principal, nesse caso específico, diferente do que aconteceu com os materiais de CPIUs, eu resolvi pecar pelo excesso. Mas eu também me utilizei dessas ferramentas aqui. Então não é porque eu fiz uma ficha que eu preciso escrever tudo nela. Não, às vezes é só para você ter mais facilidade na hora de ver o assunto e etc. E eu fui fazendo ficha de tudo, sabe? Todos esses assuntos aqui, ó, eu coloquei regimento interno, processo legislativo, aqui tá, regimento comum do Congresso Nacional. E quando eu voltar a me dedicar exclusivamente para o concurso do Senado, que eu vou falar para vocês a mudança no meu cronograma que ocorreu depois daquele vídeo que eu postei sobre o concurso do Senado, eu vou ter esse material todo fácil. Isso aconteceu quando eu comecei a assistir às aulas de regimento interno do Gran Cursos. Eu já tinha o material todo escrito e às vezes eu só inseria uma informação, um post-it, ou então puxava uma linha, escrevia em cima, bem fácil mesmo. Por isso a importância de ter um material de revisão, de ter um controle do que você estudou, porque se você não fizer isso, não tiver esse tipo de organização, vai ser um eterno ciclo de recomeço, o que não é interessante para ninguém. Eu acho que eu abordei todos os temas relativos às fichas, é um tema que várias pessoas me perguntam sempre. E caso você ainda tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu tô respondendo todos. Nenhum passou batido desde que eu voltei pro YouTube, tá? E eu também quero pedir pra vocês se inscreverem no canal, porque eu olhei nos meus analytics que 85% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas. Eu fiquei, meu Deus, como assim? Enfim, gente, não cai o dedo, é só apertar no botãozinho aqui embaixo, se inscreva, que é um incentivo para eu continuar trazendo outros conteúdos para você, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.